Boa tarde, pessoal. Vamos bater mais um papo. E hoje eu tenho a presença do Rodrigo Nunes da Fonseca. E aí, Rodrigo, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, Sávio. Muito bom aí estar conversando contigo aí. É sempre um prazer conversar contigo aí, esse grande cientista aí do Nordeste. Sempre muito feliz de estar contigo. Ô, cara, obrigado. E hoje a gente vai ter o Rodrigo. Rodrigo, você é biólogo, Rodrigo? Na verdade, biomédico, né? Biológico de modalidade médica, né? Aí você Mas tem, eu sou biomédico, mais biólogo que o pessoal diz, né? você tem mestrado em bioquímica pela Federal do Rio de Janeiro, né? E um doutorado pleno na Universidade de Colônia, trabalhando com uma área que eu acho fantástica e que tem crescido muito nos últimos anos, que é a Evodevo, ou a biologia evolutiva do desenvolvimento. Mas eu vou começar contigo, Rodrigo, não com essa parte, mas a gente vai entrar isso mais na frente. Mas a gente estava conversando um pouco antes aí, que você estava falando da importância das universidades públicas na tua formação e como isso foi importante para você quando você foi lá para a Alemanha trabalhar, fazer teu doutorado lá. Conta um pouco aí da importância das universidades da tua carreira, principalmente na tua experiência no exterior, e também da tua experiência no exterior, o quanto ela te enriqueceu para tu voltar para o Brasil e fazer ciência de qualidade. Com certeza, sabe? Muito obrigado aí pela oportunidade, né, de poder estar falando, né? Estamos aqui pelo celular, então às vezes a câmera, né, falha um pouco. Mas assim, eu tenho certeza que tudo que eu, na verdade, conquistei na minha vida foi realmente devido às instituições públicas, né? Eu fui aluno de escola pública, né, do Colégio Pedro II, né, Colégio Imperial Pedro II. Aí, ainda no Pedro II, quando eu estava no ensino médio, eu tive essa oportunidade de fazer um estágio na Fundação Oswaldo Cruz, né? A Fiocruz, que é um programa chamado Programa de Vocação Científica. E aí, a partir dali, eu descobri que a minha vida ia ser na ciência, no laboratório, ia ser no campo, ia ser tendo perguntas científicas ao longo de toda a minha carreira. Hoje em dia, eu sou professor universitário, mas eu devo tudo isso às instituições públicas. Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho mesmo. Eu falo para todo mundo que a gente tem que ter realmente uma escola pública de muita qualidade. Aí, quando eu terminei minha graduação na UFRJ, eu fui, no caso, terminei a graduação, fiz essa graduação, que era um curso que, na verdade, ele foi formado no Instituto de Ciências Biomédicas, que o nome original desse curso se chamava Curso de Formação de Pesquisadores em Biociências. Então, eu já entrei na universidade, ainda com 17 anos, mas já para fazer esse curso, e realmente eu venho, desde então, seguindo essa linha de fazer ciência, né? E aí eu realmente foi quando eu me encontrei, quando eu estava na graduação, quando eu vi a minha primeira, uma das aulas assim que eu mais gostei foi quando eu vi a aula de realmente da evolução dos animais, né? E principalmente a questão dos genes homeobox, que é uma coisa que a gente pode voltar disso um pouco lá na frente, mas que até para o grande público são genes, né, sequências de DNA que todos os animais têm, né? E aquilo me fascinou, porque aquilo falou, nossa, então evolução é esse negócio aí que eu quero tocar para minha vida. Aí fui e estou até hoje nessa batalha. Quando eu terminei o mestrado, né, eu acho que eu estava no momento meio da minha vida que eu estava realmente querendo ir para o exterior, e eu acho que ir para o exterior tem uma importância muito grande. Acho que na carreira de um cientista, ficar um tempo fora é fundamental, às vezes não só do exterior, mas conhecer outros grupos. Eu sempre estimulo meus alunos, vai para tal lugar, fica em tal lugar, que isso é muito positivo, né? E aí, quando eu terminei o mestrado, eu trabalhei com o professor Cristiano Coutinho, o professor Radovan Borojevic, né? Trabalhava com evolução de esponjas, né? Evolução da multicelulariedade, que é uma coisa que eu ainda sou apaixonado até hoje sobre esse tema, né? E aí eu fui tentar, vamos fazer um doutorado fora. Eu tive a oportunidade novamente, por causa de uma bolsa do DAAD, né? Que é como se fosse o CNPq da Alemanha, de ficar 3 meses na Alemanha aprendendo alemão e cultura alemã. Era meio que uma propaganda que os alemães fazem para pegar o pessoal, né? Tudo pago pelos alemães. Eu não posso deixar de falar, obviamente, que eu tive bolsa de iniciação científica, tive bolsa de vocação científica do CNPq, bolsa de iniciação científica do CNPq, bolsa de mestrado da CAPES, né?
Então, isso foi fundamental em toda a minha formação. Minha família é uma família de origem muito humilde, né? Principalmente meu avô morava no morro, né? Enfim, é toda uma outra história que eu não vou entrar no detalhe agora. Mas, assim, voltando realmente à parte científica, que eu acho que é o nosso foco aqui, eu fui concorrer para uma bolsa de um programa internacional, que era a bolsa do estado alemão, que chama de Nordrhein-Westfalen, né? E eu, na época, fui para trabalhar com um pesquisador é, evolucionista extremamente famoso, um dos mais citados evolucionistas do mundo, que é o Dieter Tautz, né? Que publicou muita coisa desde população, de genética de populações, foi a pessoa que inventou muitas métodos de utilização in situ, né? De localização de RNAs em células, né? Um cara muito bom. E aí, quando eu cheguei, eu tentei esse doutorado com ele, eu consegui até na época uma bolsa do DAD, CAPES, era muito difícil as bolsas de doutorado pleno, infelizmente, até hoje é assim. Você tem 10 bolsas por ano para todas as áreas. Eu, na época, como eu já tinha publicado, eu estava com história, eu consegui uma dessas bolsas, só que aí, na época, eu acabei indo para a bolsa da Alemanha. Eu pensei, pô, se eu conseguir a bolsa da Alemanha, eu também vou dar oportunidade para outro brasileiro pegar essa bolsa de doutorado pleno, né? E fora a diferença de 100 euros ali, que na época fazia também diferença, 100 euros, né? Eu também, e foi a minha vida mudou completamente. Quando eu terminei o meu mestrado, eu casei, eu defendi meu mestrado numa quinta, na sexta eu acho que eu defendi o mestrado na quinta, na sexta, no sábado eu casei, na outra domingo eu estava indo para a Alemanha. Então, uma mudança assim, abrupta de vida, mas que foi ótima, né? Aí fiquei na Alemanha, não foi uma coisa. Cara, qualquer adaptação de país é muito difícil, mas lá me permitiu a ver aquela coisa que às vezes quando você sai do Brasil, você tem aquele complexo de vira-lata, né? Você acha que os caras são melhores do mundo e que a gente é meio, né? Ah, eu não sei nada e tal. Eu vi que muito pelo contrário, né? Eu vi com uma educação pública de qualidade, toda a minha formação, quando eu estava entrando no doutorado lá, a gente fazia rotações em 3 laboratórios, né? Para depois definir qual laboratório que você queria. Poxa, eu vi que eu estava perto do... Eu tinha na minha turma um russo, um português, um monte de pessoas de várias nacionalidades. Eram 400 aplicantes, 10 foram selecionados. Aí eu vi que, cara, eu estava muito bem, assim. A minha formação, que tinha sido toda na Fiocruz, na UFRJ, né? Ela tinha me deixado, assim, eu estava entrando no doutorado já quase como se eu já fosse um pós-doc, porque eu já tinha as coisas na cabeça que eu gostaria de fazer, né? E aí é um pouco nessa direção da história. Aí tive a grande felicidade de ter conhecido, e eu fiz uma mudança, né? Na verdade, eu tinha saído daqui para trabalhar com o Dieter Tautz. Aí lá eu conheci o meu orientador, né? O Siegfried Roth, né? Que é um cara fascinante. Acabou que ele literalmente me conquistou mesmo com a simplicidade dele, mas com o conhecimento científico. Ele conversa com você de Kant até... ele, na verdade, também é matemático, adora modelos matemáticos. É um daqueles gênios alemães que a Alemanha valoriza muito, cientista básico. Eu nunca ouvi isso dele, né? Para que serve isso? E aí eu fui muito feliz que eu consegui lá durante 5 anos publicar 5 artigos. A gente estava num momento bom da comunidade do Besourinho que eu trabalho, que foi um momento que saiu o Genoma na Nature, a gente ajudou com alguma coisa. Eu publiquei um artigo na Developmental Cell, né? E aí foi isso. Aí quando eu terminei o doutorado, eu já estava com uma vontade muito grande de retornar para o Brasil. Eu estava 4 anos lá, estava meio que aquela coisa, ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida, né? E aí a gente viu, né, e na época eu me lembro até hoje que o meu ex-orientador que chegou para mim aquela famosa capa lá daquela revista, né, com o Brasil está crescendo, né, contratações imensas, conversando com o pessoal aqui, nossa, eu tenho que voltar para o Brasil e como a gente tem essa coisa, eu tinha que voltar empregado. Aí eu já estava, ele me manteve no laboratório com uma bolsa de pós-doc de um tipo de um grant, né, do CNPq. E aí voltamos para o Brasil e eu falei, mas eu quero voltar para o Brasil, mas também quero fazer um negócio novo, né? Eu não quero ficar lá no fundão, lá no UFRJ. Eu sempre gostei muito de mudar, né? De repente está a hora de mudar de novo. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei, sabe, eu olhei uma entrevista de um professor titular, que atualmente é vice-diretor aí do instituto que eu trabalho, que também é um grande sonhador, o professor Francisco de Assis Esteves, ecólogo, liminólogo, muito bom, e ele falava isso, que a universidade tinha que inovar e tinha que ir para o interior. Aí acabou que eu vim para cá, para Macaé, estou super feliz, né? Cheguei aqui em setembro de 2009, hoje agora a gente está em 2020, e também Macaé também transformou a minha vida, né? Eu acho que meio como apaixonado, acabou que eu me apaixonei pela cidade, né? Já fixei, hoje tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas e já
realmente me considero, até ganhei o título de cidadão macaense por já ter me apaixonado pela cidade. Isso também é uma das minhas bandeiras também na ciência, que eu acho que a gente tem que interiorizar a ciência no país também. A ciência tem que ir para o país inteiro. Eu vi o exemplo da Alemanha. A Alemanha tem 88 Max Planck Institutos, entendeu? E um dos problemas que a gente tem, às vezes, no Brasil é que a gente vai de acordo com... Eu já estou falando demais, eu sou muito prolixo, né? Mas vai de acordo com essa direção que é o Brasil tem que investir realmente na interiorização da ciência, investir na ciência, que é para a gente não ver aquilo que está acontecendo hoje em dia com a gente, né? Nunca o cientista foi tão valorizado quanto é hoje. E aí eu estou lá, no laboratório, feliz, né? Tentando contribuir na minha pequena partezinha, né? Pois é, isso é verdade, né? Mas pena que é num momento de crise que os cientistas estão começando a ser valorizados, né? Mas vamos entrar um pouco, fala para quem não conhece o que é a Evodivo. Tá. Então, na verdade, a Evodev, né, Evodivo, hoje em dia muitas pessoas falam de eco-Evodivo, né, colocando muita ecologia, né, principalmente nos últimos anos. Na verdade, nada mais é do que uma ciência que é baseada muito, né, ou é muito derivada de um retorno àquilo que muitos naturalistas estudavam muito ainda no século XIX, né? E aí, sempre quando eu falo de Evodivo, eu tenho que falar do Fritz Miller, né? Acho que é obrigação, né? Fritz Miller, um dos grandes naturalistas, né? Era um alemão, mas que se naturalizou brasileiro e que tem uma obra maravilhosa, né? Mais de 300 artigos publicados, que é comparar, na verdade, os processos que a gente diz que são processos de desenvolvimento, e aí pode ser coisas bem abrangentes, esses processos de desenvolvimento, pode ser desde regeneração, se você cortar um pedaço do seu dedo, como é que ele regenera, até propriamente dito como é que as primeiras células se dividem, né? Comparar isso em várias e várias espécies, né? E hoje em dia, com as grandes ferramentas moleculares, celulares e bioinformática, genômica, né? Per se, a Evodeva é uma ciência comparativa e que se utiliza de muitas e muitas ferramentas que estão disponíveis, né? E aí depende muito da pergunta, né? Ela está muito interessada em por que as coisas acontecem. Por que a aranha produz a teia? Por que o escorpião tem veneno? Né? Quais são as novidades evolutivas envolvidas com essa transição? Novos aparecimentos de forma? Né? Então, por essência, ela é uma ciência integradora, né? A gente pode dividir muitas coisas, às vezes, em macro e microevolução, em algum sentido, né? Até pela própria questão de você pode comparar, às vezes, espécies muito similares, né? Tem vários estudos fazendo isso, né? Espécies similares, e tem outros que fazem realmente essa macro comparação de um filo inteiro, né? E eu trabalho um pouco nessa interface mais, meu interesse mais é nos casos dos artrópodes propriamente ditos, entendeu? E é bom tocar nisso aí, eu já vou puxar para um outro aspecto do teu trabalho, que esse eu acho fantástico, que quando a gente vai na literatura, a gente tem basicamente modelos desenvolvidos na Alemanha, Estados Unidos, nesses grandes centros, e a gente não tem modelos brasileiros. E a gente tem uma das maiores diversidades, se não a maior diversidade do mundo, né? E você tem esse projeto de trabalhar Evodevo aí com modelos brasileiros, valorizando e conhecendo mais os processos da nossa diversidade. Explica um pouco da onde veio isso, né? E como tu vê a importância da gente fazer uma ciência não só no Brasil, mas com a matéria-prima brasileira. Com certeza. Não, isso foi porque o que aconteceu, né? Quando eu retornei da Alemanha, né? Como eu falei, o Brasil estava naquele momento muito bom e aí eu tive a felicidade, né, de estar chegando num instituto onde realmente não tinham departamentos, a UFRJ me acolheu muito bem e eu também tive contato com as pessoas aí do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular, né? Coordenado pelo professor Pedro Langenblatt. E aí fui nos encontros que a gente chama da comunidade do pessoal dos artrópodes, que é o chamado Artromint, e eu vi, nossa, tem tanta coisa interessante acontecendo, muita gente da parte de fisiologia, bioquímica, mas não tem ninguém olhando realmente essa parte de biologia evolutiva do desenvolvimento. Quando você olha a árvore filogenética dos artrópodes, é uma variedade tão grande, né? E se você pega 70% dos estudos realmente são com Drosophila melanogaster,
Hoje em dia, até o besouro que eu estudo já chama ele de modelo também, porque já virou um modelo, já tem um genoma. A gente ainda faz bastante coisa com esse besouro. Ele é uma praga também, é de farinha, então ele tem um interesse também nacional. Mas eu vi tanto a parte médica, né, que aí tinha os vetores de insetos que a gente passou a trabalhar, tanto a Aedes aegypti, né, o vetor da dengue, né? Você acaba vendo aquele problema nisso e fala, pô, como é que o ovo desse inseto se desenvolve? Aí você começa, né? Por que a célula divide ou não? E aí eu vi que não tinham quase, na verdade, as publicações relacionadas a esse tipo de organismo datam da década de 30, o vetor da doença de Chagas, que eu tenho trabalhado muito em colaboração com a professora Helena Araújo, com o professor Atílio Pani. As descrições eram de 1930, nunca mais ninguém tinha olhado nada. Só tinha histologia, com raríssimas exceções do desenvolvimento, e a gente também foi integrado a toda uma comunidade de pessoas que estavam sequenciando o genoma do barbeiro, e aí a gente entrou nesse negócio do barbeiro. Então, eu fico feliz, nosso laboratório foi o primeiro laboratório a conseguir localizar transcritos, fazer essa técnica de hibridização in situ em ovos de barbeiro, né, no mundo. E hoje em dia a gente virou referência na área, a gente consegue fazer hibridização in situ, consegue fazer RNA de interferência, e nossos colaboradores estão lutando aí, inclusive, para fazer edição de genomas em vetores da doença de Chagas, o grupo da professora Helena Araújo, do professor Atílio. Então, hoje a gente tem uma comunidade muito forte e eu sou uma pequena parte nesse grupo, né? Eu acho que eu fui trabalhando, eu dei muita sorte desde que eu voltei para o Brasil, eu tive muitas pessoas que tinham conhecimento complementar ao meu, né? E eu fui conseguindo fazer as coisas. Outra coisa foi o carrapato, comecei também a trabalhar, eu vi que o carrapato tem uma importância imensa, né? Perdas de mais de $1 bilhão aí por ano, né? Devido a carrapato ficar chupando sangue do boi, né? Estragando tanto o couro quanto perda de produção de carne. E também os últimos estudos também com embriogênese de carrapato também muito antigos. Só coisas morfológicas, né? Então, um dos artigos mais citados que eu tenho foi o artigo que eu fiz em 2013 com uma aluna minha que agora está no doutorado na França, né? Foi a minha primeira aluna de iniciação, que a gente olhou isso, a gente olhou a embriogênese do carrapato, não tem nenhum modelo de carrapato, né? E aí tem questões, porque como as áreas vão avançando, por exemplo, é uma coisa até interessante de falar, com o avanço da genômica, hoje em dia a gente sabe que os quelicerados, né, o grupo de carrapatos pertence, né, eles têm um genoma com uma única, vamos dizer, uma única cópia de cada gene, enquanto que o ancestral comum de aranhas e escorpiões, né, nas novas filogenias, a partir de genômica, teve uma duplicação completa do genoma do ancestral comum de aranha e escorpião, né? Participou também aí da anotação do genoma da primeira aranha, né? Então tem várias questões evolutivas que você vai aprendendo a partir de realmente da observação ali, né? Acho que a gente faz, eu até brinco, a gente faz um pouco de história natural dos genomas, né? Alguma coisa assim. Então a gente tenta identificar genes que são às vezes específicos de um determinado grupo ou que surgiram em outros grupos, né? E aí a gente vai fazendo essas análises comparativas de gene, processo, ecologia, vai dependendo muito da pergunta. E eu tenho tentado muito isso, que é estimular os meus alunos, né? Isso é uma outra coisa que eu acho que é muito particular e muito boa do Brasil, né? Eu tento seguir os meus orientadores, né? Estimular os seus alunos a pensarem para quando ele terminar o doutorado, ele seguir o caminho dele, ele pode ter o organismo dele, ele pode ter a pergunta dele. Se ele quiser colaborar comigo, ele colabora. Se ele quiser ter voo solo, ele vai ter voo solo. O Brasil tem muito para expandir, né? Nessa área de biologia evolutiva do desenvolvimento, esse aumento, o barateamento do sequenciamento, né? Que agora está fazendo outras técnicas moleculares, ATAC-seq, ChIP-seq, a importância da bioinformática, né? A bioinformática transformou o nosso laboratório, até brinco que hoje no laboratório inteiro muita gente trabalhando. Por quê? Eu faço bancada de bioinformática. Fechou o laboratório, não tem. A galera tá lá, ó. Hoje mesmo eu estava no Skype call aqui para como é que tá o negócio do ChIP-seq, da ATAC-seq, né? E essa é a mensagem que eu queria também deixar para as pessoas na verdade, biólogos ou cientistas, né? A bioinformática transformou a gente, né? Você pode não ser bioinformata, não pode ser um genômico funcional, mas se você quiser realmente olhar na ciência do futuro, você tem que estar, né? Seja evolutiva, seja ecologia, você tem que estar trabalhando com Big Data de algum momento, né? Não, é verdade. Falo muito, sabe? A bioinformática, além de ter revolucionado, ela é uma ciência relativamente barata, né? Porque você tem Exatamente. um volume de dados gigantescos, banco de dados, a maioria gratuito e bem informativos.
Mas eu vou tocar no outro Sim. que eu acho super legal, que é que a Evoludivo no Brasil Hum. é extremamente recente, vamos dizer assim, enquanto a ciência estabelecida. E eu vejo que Uhum. vocês têm um grupo muito conciso. Você, a Tiana, Uhum. o Igor, a Patrícia, vocês formam, vocês estão sempre fazendo eventos, promovendo mesa redonda em congresso, curso. Como é que foi essa integração? Vocês já se conheciam antes? Ou vocês, quando chegaram no Brasil, começaram a se procurar para se apoiar e dar mais força à área? Na verdade, sabe, assim, a história é mais ou menos assim, a minha versão, né? Toda história tem várias versões, né? Assim, como eu vejo, né? Eu, quando retornei para o Brasil, é verdade, quando eu retornei para o Brasil, na Europa, tinham vários, pô, dezenas. Hoje em dia, a sociedade europeia é até maior do que a pan-americana, né? E tinham muitos grupos trabalhando com o Evodivo. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, quem é que está trabalhando com isso? Tal. Comecei a ver. Tinham pessoas trabalhando com desenvolvimento, né, desses organismos clássicos, né? Já era um pessoal que se reunia muito, né? O Xavier Neto, Zé Garcia Abreu. Mas o pessoal de Avodeva, assim, pelo que eu me lembro, eu conheci a Tiana, que ela ficou sabendo, não me lembro direito porque, eu acho que ela falou com o Igor, e o Igor tinha terminado o doutorado nos Estados Unidos, e eu, por acaso, estava começando um blog de Avodevo, e aí eu vi que ele estava começando também, aí a gente virou amigo também, virtualmente, nunca tinha conhecido ele, mas a gente começou a escrever um blog junto, e aí, quando ele retornou também do Brasil para virar professor na Universidade Federal do Pará, foi natural aí a nossa aproximação. Eu, ele, a Tiana, a Mariana, o Gustavo que está na UENF, né? A gente começou, e aí a gente começou a montar uma agenda, né? Da gente, todo ano, a gente escolher um congresso, né? Para a gente ir, que a gente pudesse se encontrar, né? Porque, como são poucos grupos, a gente também não tem interesse nenhum de burocracia de criar a sociedade. Nos últimos anos, a gente tem se reunido mais no Congresso Brasileiro de Genética, mas às vezes a gente está no Congresso Brasileiro de Biologia Celular, às vezes no Congresso Brasileiro de Zoologia, porque cada um desses meetings ele tem um enfoque um pouquinho diferente e ajuda a gente a melhorar como evodevors, né? A gente brinca. Eu estou aí com um projeto, eu e a Tiana, a gente está tentando terminar, eu tenho até que falar, se ela for ver a entrevista, depois eu queria me matar, a gente está tentando terminar um livro aí, já escrevemos bastante coisa, um livro de divulgação em Evodevo, né? Vou até voltar esse tópico com ela, que a gente tentou começar a pegar todo mundo. Hoje a gente já tem um pouco mais de gente, o Federico Brown também voltou lá do exterior, né? Também trabalha com a Cídia, né? E o grupo, aos poucos, eu acho que a gente vai ter mais gente trabalhando com o Evodevo, porque Evodevo é uma coisa que vai se transformando também, né? O que hoje é uma Evodevo, quando eu voltei, por exemplo, em 2008 era uma coisa, hoje em dia já é outra, né? Esses termos, eles também vão evoluindo, né? Hoje em dia eu vejo muita coisa de a ecologia tá sendo muito colocada dentro dos estudos de Evodevo, né? Tentar entender o papel do ambiente, epigenética, tudo isso hoje em dia é bastante Evodevo, né? Não tem mais Evodevo só essa coisa só do desenvolvimento terceiro no laboratório, cada vez mais, não é que não seja importante, mas tem sido invadido por modelos em que a gente pode olhar a funcionalidade, né? Não, e só por esse exemplo que você deu aí, que vocês participam do Congresso de Genética, de Zoologia, Biologia Celular, já mostra que é realmente uma disciplina integrativa. Agora deu uma falhada na tua voz. Deixa eu tentar aqui. Então, eu estava falando que essa participação de vocês aí Agora em ficou vários. meio baixo. Tá me escutando? É porque tem alguém me ligando, cara, por isso. Porra. Peraí, Sérgio. Tá. Tem alguém me ligando, pior que é um outro, Sérgio. Tá me Eu escutando? consigo tirar dele, como eu faço? Desculpa, cara. O tá no celular é ruim por isso. Como é que eu faço para sair? Ai, que a pessoa tá me ligando e eu não consigo tirar daqui. Alô, Tá me escutando? desculpa. Deixa eu ver. Travou? Acho que travou um pouco, vamos dar uma pausa aí. Peraí. Então, voltando aqui depois Sim. dessa pausa aqui. Eu estava falando, pegando essa tua fala que vocês participam de zoologia, congresso de zoologia, de biologia celular, de genética, que mostra realmente que é uma disciplina integrativa.
E ela vai Isso, exatamente. o, eu acho que é a grande disciplina integrativa da biologia, né? E como é que você vê esse esforço? Sim, sim. Tá me escutando? Os cachorros me atrapalhando, sabe? Não, foi mal. Você está me escutando? Pode falar. Tô te escutando, tô te escutando. Então, o que eu estava falando é que realmente é uma disciplina integrativa. O que vocês estão vendo aí é o Uhum. está crescendo nos últimos anos. Então, na verdade, assim, eu até tô andando aqui por causa do cachorro, né? O que a gente tem notado? A gente tem notado que uma das principais dificuldades de se fazer a Vodeva no país é porque, como tem poucos grupos e a gente realmente não tem muito congresso que se encontra, não tem comitê no CNPq, né? Tem gente que está com bolsa de, por exemplo, de produtividade na genética, tem outro que está na zoologia, tem outro que, né, ainda não é uma ciência que é per se como a bioquímica, uma biofísica, né, uma fisiologia, né? Como uma ciência nova e o Brasil é tudo bem separadinho, né? Tem muitas caixinhas, né? Acaba que dificulta um pouco o crescimento. Mas eu acho que, assim, como a gente agora já está formando uma geração, né, maior de doutores e pós-doutores e outras pessoas, né, eu acredito que a gente vai conseguir mudar esse quadro a longo prazo, né? Principalmente a partir da nossa interação com pessoas de outras áreas, né? De bioinformática, de bioquímica. A gente acaba formando alunos que não são exatamente iguais a gente, que não é o nosso objetivo, né? Mas sim pessoas que vão ter também um senso crítico e que vão realmente considerar a Evodevo como algo importante, né? Tem a dificuldade ainda que são poucos cursos, né? Até na graduação, né? Não tem disciplinas obrigatórias, né? Muitas vezes de Evodevo, né? Muitas vezes você só tem disciplinas eletivas, ou às vezes é uma parte muito pequenininha ali da evolução, né, na disciplina, e eu acho que ela é uma disciplina excelente para estar dentro do curso da biologia, mais lá para frente, né, sendo obrigatória, integrando todas as outras disciplinas que as pessoas, que os alunos tiveram ao longo da graduação, né. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser conversada, porque eu acho que um biólogo que, para mim, biólogo tem que entender evolução, né, e eu acho que ele também tem que, cada vez mais, ele tem que entender evolução, desenvolvimento, ecologia de uma forma integrada, né? Porque eu acho que o século XXI realmente é o século da integração, né? Você vê que os problemas são muito multidisciplinares, né? Dessa questão agora do Covid, você vê a quantidade de cientistas que estão trabalhando juntos. Você tem biólogo evolutivo, você tem engenheiro, você tem matemático, você tem estatístico, você tem médico, você tem enfermeiro, todos são importantes, né? E isso eu acho que integra muito a formação do biólogo e de outros profissionais de saúde a Evodevo. Aqui, eu não sei se você sabe, mas aqui na Federal da Paraíba a gente tem uma disciplina, inclusive eu que estou ministrando há um tempo já, chama Biologia Molecular do Desenvolvimento. Eu sei. É uma das poucas no Brasil que tem isso, né? Que é obrigatória, né? É uma das poucas obrigatórias, cara, e já tentaram tirar ela e eu bato o pé. Cara, vocês não estão entendendo que isso aqui é o futuro da biologia, cara. É o que está de ponta na biologia. E entrando nisso, como é que você vê o ensino? Você já falou alguma coisa aí, mas como é que vocês estão contornando essa falta de disciplina obrigatória da Evodevo? Vocês estão promovendo seminários, optativas, propondo até... Na verdade, a gente tem uma parte, né, dentro da própria evolução, e a gente tem sempre, eu tenho uma disciplina que eu também dou, que é Eco-Evodevo, né, que aí o que eu faço normalmente é que eu abro ela para pós-graduação e abro ela também para os alunos de últimos períodos da graduação também. Os caras que normalmente já estão interessados, que já fizeram evolução, já fizeram biologia molecular, já fizeram biologia celular, né? E aí esse cara já está mais no final do curso, ele tem vamos dizer assim, ele já tem um maior background, porque senão ele também viaja muito, né? Você não ter essa integração global, aí fica difícil dele até perceber. Você botar um Evodevo no início, eu acho que ele já tem que ter tido embriologia, é bom que já tenha tido fisiologia, biologia molecular, né?
tudo isso, evolução. E aí ele pega aquele gancho da evolução, um pouco depois ele já entra na biologia molecular do desenvolvimento. A gente tem tido, assim, eu fiz até agora, foi agora em janeiro, eu dei uma condensada antes do Covid, né? Eu fiz uma disciplina com 6 a 8 alunos, né? E algumas atividades práticas, pedindo para eles também escreverem um projeto em Evodevo, dentro do contexto que ele trabalha. Ele tem um modelo, às vezes o cara trabalha com zoologia, tenta escrever um projeto colocando o Evodevo, uma pergunta de Evodevo no teu modelo. Aí isso vai abrindo a mente das pessoas, a mente dos alunos, a minha mente também, né? E eu também fiz nessa última disciplina, eu fiz um negócio que foi meu pesquisador favorito em Evodevo. Aí eles tinham que apresentar uma descrição, né? Esse foi meu pesquisador favorito internacional, né? Então eles tinham que escolher um pesquisador que não fosse, não necessariamente não fosse do Brasil, mas eles tinham que vir com alguém que fosse de fora. Então eles escolheram Scott Gilbert, Hans Meinhardt, escrever Cassandra Stavor, né? E aí eu falei que na próxima vai ser meu pesquisador favorito nacional. Aí eu vou pedir para entrevistar o Sávio, entrevistar a Tiana, entrevistar o Igor, né? Versão Tupiniquim, né? Não, acho que tem que valorizar. A gente tem muita gente boa fazendo pesquisa aqui, né, cara? Lógico, nossa, demais, demais. A gente tira, como é que eu vou falar? Tira leite de pedra, né, cara? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, verdade. E aí, já falando de pedra, cara, me fala quais são as principais dificuldades quando você voltou para o Brasil e até hoje, quais são as principais dificuldades de fazer pesquisa básica em Evodevo no Brasil? Eu acho que o principal problema que eu vejo no Brasil é imprevisibilidade, entendeu? Eu acho que você pode até ter sempre pouco dinheiro, né? É uma coisa que pode acontecer. A gente pode estar no momento um país que decidiu não investir na ciência, né? É uma possibilidade, né? A pessoa não investir na ciência porque, sei lá, o país acha que, né? Principalmente pesquisa básica, você tem países que, infelizmente, às vezes optam, né? De forma errada de não investir em pesquisa básica. Isso é uma possibilidade, né? Mas o problema é, você chega, né? Que nem a gente chegou em 2009, né? Que a gente tinha um investimento massivo aí em ciência, né? E tecnologia no Brasil, montamos laboratório, fizemos obra, né? Quando eu falo de um grupo de professores jovens, né? Que tinham sido contratados aí durante o Reúne, né? Que estavam cheios de esperança, querendo fazer um monte de coisa, fazendo uma excelente ciência, né? O Estado do Rio também, a FAPERJ, colocando recurso, um sentimento, era festa toda semana, experimento até meia-noite, né? E aí você, de repente, né, do nada, você, agora não tem mais recurso, começou a cair em 2014 e está cada dia caindo mais, né? E a gente aí, hoje em dia, sobrevive eu digo até que a gente faz milagre, né? E aí, fazendo esse milagre, você tem que buscar realmente associações, né? A gente tem também tentado interagir com alguns projetos com empresas, tentado correr atrás de recursos para poder conseguir algum dinheiro para a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Que no caso é a pesquisa básica, né? Então a gente tem tentado conseguir investimento e também parcerias internacionais, né? A gente recentemente a gente tem um projeto com a Noruega nessa parte de sustentabilidade, conservação, que o nosso instituto lá colocou com a Universidade de Stavanger, né? Alguns projetos assim, internacionais junto com a Alemanha. A gente tem que tentar trazer dinheiro de fora e, aos poucos, né, tentando conscientizar e manter o aporte, pelo menos mínimo, em ciência no Estado. O Estado do Rio de Janeiro está em crise, como quase todos os estados, já estava em crise antes, principalmente por causa da questão dos royalties, né, do petróleo. Então, a gente está numa situação bem, diria, calamitosa, às vezes, no laboratório, né, falta as coisas, né. Eu digo, nossos alunos, eles são muito, muito bons. Assim. Eu fico assim, impressionado como que o pessoal trabalha, mesmo na dificuldade, né? Tem que autoclavar a ponteira, tem que lavar a ponteira, o pessoal tá lavando, o pessoal tá rindo, tá feliz, né? Isso é uma característica do brasileiro, né? E isso é uma coisa que me dá muito orgulho, porque eu vejo aí o pessoal muito dedicado à ciência, né? Querendo ler, querendo crescer, né? E o nosso grupo acaba que eu tenho muito orgulho do grupo que eu estou trabalhando, né? De outros professores e de instituição que eu estou, né? Instituição pública que virou já referência aqui no UFRJ, aqui em Macaé, hoje em dia é referência e está aí
no combate do Covid, né? Isso é legal. E aí eu vou te perguntar também, a gente tem muito problema, mas a gente tem muita alegria. E quais são as alegrias de trabalhar, mesmo nesse monte de tumulto que a gente vive, que a gente não tem tranquilidade para fazer ciência, mas a gente faz e a gente tem alegria também, né? Quais são as alegrias, as principais alegrias que mantêm assim, aquele vigor de acordar de manhã, ir para o laboratório e tocar as coisas? Eu acho que a principal alegria é você ver que, na verdade, aquilo que você está fazendo realmente tem uma contribuição direta para a sociedade na formação de pessoas, né? Você pegar aquele aluno que entrou lá contigo, lá no primeiro período, tá? Às vezes não sabe nem pipetar, e hoje está lá na Europa fazendo alguma coisa, ou está aqui no Brasil com uma posição de professor, ele está montando o grupo dele, fazendo as coisas, né, dele, da cabeça dele, está brigando contigo, está discordando, está falando que você é ultrapassado, que você não sabe mais de nada, mas no fundo, você está criando pessoas que estão pensando e que estão sendo melhores do que você, ou se não for melhor, é diferente de você, né? Então, acho que essas são algumas das alegrias. A outra é realmente você ver que a carência é tão grande que, às vezes, pequenas ações que você faz, elas podem realmente transformar a vida das pessoas, né? E eu falo como uma questão mesmo institucional, né? Eu estou agora como diretor do Instituto, já estou há 5, 6 anos, a gente tem se envolvido em várias atividades independentes de Avodelva, né? Coisas realmente importantes para o município, né? E que eu acho que isso traz uma satisfação pessoal saber que você está colaborando, né? É óbvio que lá na Alemanha eu, poxa, teria muito mais condições de publicar artigos em revistas de altíssimo impacto, isso eu não tenho dúvida, né? Teria mais financiamento seria constante, teria meu grupo, de repente podia ser professor lá fora, mas eu acho que eu iria ser mais um, né? Eu iria ser uma pessoa que eu iria colaborar com o sistema que já está funcionando, né? Eu acredito que aqui no Brasil, né, particularmente, a gente ainda precisa muito, mas muitos cientistas, né? A nossa reitora, até na última live que foi feita no domingo, ela falou, né, o número de doutores que a gente tem no Brasil, ele ainda é um quinto, né, daquilo que a gente deveria, daquilo que a gente tem se você compara com a própria União Europeia, né? Então, esse papo de que a gente tem muito doutor no Brasil, isso não existe. A gente tem muito pouco, pela nossa vastidão de território, é possível você dizer que você tem muito doutor, né? Você tem muito pouco doutor, muitos focados, né, nos grandes centros, né? Número de doutores na Amazônia, o número de doutores, às vezes, no próprio Nordeste, você vai lá no Amapá, né? Assim como você tem 3 leitos de UTI lá no Amapá, que estão saindo agora, né? Você também deve ter o quê? Quantas pessoas doutores, né, estão lá nas universidades? Então, eu acho que a forma de você diminuir a desigualdade social é diminuindo a desigualdade científica. Não existe nenhuma... isso aí eu tenho certeza absoluta, porque eu me lembro até hoje que os Max Planck Institutos na Alemanha eles são assim. Olham aquela cidade, pô, o que tem naquela cidade ali? Pô, não tem nada. Ah, vamos botar o Max Planck lá então. Aí vai lá, chegam cientistas, aí a escola, e assim o país vai se desenvolvendo. Eu uso isso muito, sempre uso muito, não adianta. A Alemanha tem uma grande influência na minha formação. Você vê que os países todos europeus, pelo fato de eles terem um sistema único de saúde bom, né, eles estão saindo bem, às vezes, aí da própria, né, epidemia melhor do que outros países que não têm um sistema de saúde unificado, né, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem, no caso, no momento, né. Mas eu tenho muita alegria, cara. Eu acho que assim, se me falar, você faria tudo de novo? Com certeza faria tudo de novo. Não sei se mudaria nada, não, porque quando eu tomei a decisão naquele momento era aquilo que eu achava que era o melhor, né? E faria tudo de novo e estou com muita esperança. Eu sou um cara naturalmente otimista, né? Eu acho que essa pandemia ela está servindo para várias coisas e uma delas que acho que é ótima e excelente é a gente estar podendo conversar, né? Se não tivesse a pandemia, eu ia estar no meu laboratório, você ia estar no teu, né? A gente ia estar lá trancado, lá fazendo nossas coisas, a gente não ia parar para conversar, não ia parar para pensar na importância do cientista para a sociedade, né? A gente ia continuar falando só com a gente mesmo, né? Que é um dos grandes problemas, né? Às vezes a gente vive na bolha do cientista e não consegue chegar lá na ponta, né? É por isso que esse tipo de conversa que a gente está tendo, que eu espero que bastante gente possa assistir, é importante por isso, né? Não, você falou duas coisas importantes aí, eu acho. A interiorização da universidade, assim,
Os empregos foi lá em Vitória da Conquista. Eu lembro, a gente chegou para abrir a universidade. Então, eu conheci uma cidade e hoje fazem 12, 14 anos que está aberto lá a universidade. A cidade mudou, né? A cidade é outra cidade, né? E eu acho que vê aí também em Campos. E nos interiores todas as universidades foram, né? E outra coisa que você falou que eu acho que é interessante também, que é nessa pandemia aí a gente vai ver realmente que as universidades são importantes e sem ela a gente não vai construir uma sociedade melhor, né? Você Com certeza. estava até falando aí, a gente antes ali conversando, você falando aí que você trabalha com o Ergodevo e vocês estão fazendo um esforço gigantesco, aí mudaram de área, se reconfiguraram para ajudar a fazer um esforço na detecção da doença aí, e isso é importantíssimo, né? Assim, e voluntário, né? Isso, exatamente. Voluntário. Ninguém está Não, pedindo aumento de salário, ninguém está pedindo uma bolsa extra. Então, assim, a gente tem um problema, a gente é cientista, a gente tem que ajudar, né, cara? Eu acho que isso é importante, não, claro. não, isso é fundamental, sabe? E aí a gente tem a nossa, não digo sorte, mas a gente consegue, né, muito, né, ter amigos e parceiros que fazem com que te dê esperança, né? No nosso caso, a gente começou a acompanhar as notícias e vendo, né, aqui no Instituto todo mundo, nossa, mas a gente lá na Coreia o pessoal está testando, na Alemanha o pessoal está testando, tudo quanto é lugar o pessoal está testando, e aqui ninguém está testando, o que está vendo, né? Então, a gente começou realmente a procurar quem realmente entende do negócio e, como você sabe, os cientistas, os virologistas do Brasil, principalmente da UFRJ, o professor Amico Atanuri, o professor Rodrigo Brindeiro, o Orlando, dentre outros, né? Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ, né? Do Centro de Ciências da Saúde no Rio. A gente foi lá por uma demanda da prefeitura, né? Na verdade, a gente falou com o secretário de Ciência e Tecnologia aqui, o senhor Carlos Eduardo, né? E aí, o que a gente chegou, vendo aquela coisa da pandemia, a gente falou, o que a gente, o NUPEM, pode ajudar? O que a UFRJ pode ajudar o município? O que vocês estão precisando? Aí eles falaram, álcool gel, máscara e diagnóstico molecular, mas falaram meio que assim, pô, esse negócio não vai acontecer, né? E eu mesmo vou te falar que eu falei, cara, esse negócio não vai rolar, porque é muito difícil e tal. Só que a gente foi tão bem recebido pelo pessoal do Rio e do Instituto de Biologia, e a cidade também está se mobilizando, que o negócio está acontecendo e hoje os exames estão acontecendo, a gente está colaborando, e aí tem todo um time de voluntários liderados por professores aqui, técnicos e até alunos de pós-graduação, né, mais final, pós-doc, e a gente está aumentando agora a rotina, ainda tem a dificuldade de insumos, infelizmente os insumos são importados, né, a gente poderia estar fazendo esses insumos aqui, mas eu acho que a gente está contribuindo e está fazendo aquilo que a sociedade demanda para a gente, né? Isso a gente acaba ficando feliz porque não é um esforço meu, é um esforço institucional, um esforço da UFRJ. A reitora tem apoiado muito a gente, né? O decano do CCS, o senhor Luiz Eurico. Então, todos nós estamos aí juntos nessa situação, tá? Liga aí, o que houve aqui? Porque, sabe, foi mal, é porque o pessoal aqui tem que contactar principalmente o Rodrigo Brindeiro, que ele tá vindo provavelmente amanhã para cá. Aí, então, aí é isso. Assim, não sei se eu falei demais. Não, cara, foi ótimo. Eu vou encerrar por aqui. Eu acho que você está cheio de coisa aí. O pessoal já deve estar desesperado no laboratório sem contatar você aí. Não, é que a gente está organizando vinda de um vindo para cá, para outro, aí o pessoal está me mandando mensagem aqui, e aí fico vendo aparecer um negócio aqui, dá desespero, mas é sempre um prazer aí falar contigo, tá? Bom, cara, foi muito bom conversar contigo e parabéns aí pela iniciativa que vocês estão tendo aí de mudar o foco do laboratório, esquecer, perder aquela vaidade que a gente tem de trabalhar no que a gente gosta, mas fazendo uma coisa que a sociedade está precisando agora, né, cara? E com certeza, sabe, isso aí, na verdade, a gente só consegue fazer isso porque a gente tem um instituto aqui muito multidisciplinar, né? E que as pessoas são muito unidas, né? A gente aqui tem 57 docentes, não tem departamento, então tá todo mundo ajudando, desde o pessoal da limpeza até todo mundo vários docentes, vários técnicos, então a gente está aumentando a equipe
e o pessoal da prefeitura está sendo parceiro nas coletas. Então, é um trabalho, é um esforço muito de equipe, né? Não sou eu sou um negocinho lá no meio do oceano, né? Entendeu? Dentro desse contexto todo de várias pessoas ajudando. Ô, Rodrigo, brigadão por esse seu tempo aí, cara. E Nada. sorte, vamos torcer para que, quando passar isso tudo, primeiro a gente possa encontrar para tomar uma cerveja e bater um papo. E Ai, nem fala. nesse papo a gente diga assim, porra, a universidade saiu mais forte do que ela entrou nessa pandemia. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Vai sair sim, tá? Rodrigo, abração, meu querido. Forte abraço aí. Muito obrigado por tudo aí, pela oportunidade. Sabe? Valeu.